Sete Além. Histórias de um local sombrio, com pessoas que mais se parecem monstros. Todos os dias recebemos vários relatos de pessoas que viajaram para Sete Além, ou que acabaram caindo em algum lugar totalmente desconhecido. E como vocês então gostam muito desse tipo de vídeo e pede pra gente fazer parte 4, parte 5, hoje então selecionamos algumas histórias que foram enviadas por vocês e iremos ler aqui no vídeo de hoje. E se você é aquela pessoa que gosta muito desses vídeos, não esqueça de deixar o seu like logo agora. E também, se não é inscrito, se inscreva logo no canal, deixando logo a sua inscrição. É de graça, galera, e ajude a gente a chegar nos 30 milhões. Estamos quase, até o final do ano, hein? E se você então já deixou o joinha, já é um inscrito do canal, agora é só o Dani puxar a vinheta, bora pra Sete Além. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Setimolo. Então, para abrir o vídeo de hoje, vamos contar a história de Tommy. A pessoa que mandou essa história pra gente pediu pra gente identificar ela como Tommy, pois preferiu manter o seu nome em sigilo, pra não ser zoado ou algo do tipo. Então vamos contar o que aconteceu com ele. Tommy é um jovem que faz faculdade no interior de São Paulo. Ele contou pra gente que faz um curso que mexe com agricultura, em uma universidade pequena. Em uma sexta-feira, ele teve uma aula prática em uma fazenda, onde todos os alunos do seu curso foram até lá. A aula acabou e Tommy tinha que pegar um ônibus para voltar para sua casa. E como eles estavam em uma fazenda, Tommy teve que andar alguns minutos até chegar no ponto. Porém, no caminho até o ponto, algo estranho aconteceu. Próximo a ele, tinha um cara de moto que estava andando devagar, e isso preocupou um pouco ele. Pois além do cara estar andando um pouco devagar, toda hora ele virava o pescoço, olhando em direção a Tommy, como se ele estivesse interessado em alguma coisa. Tommy estava andando sozinho, e aquele homem de moto estava assustando ele. Ele até pensou que ele ia ser assaltado ou algo pior. Porém, como aquele era o único caminho que havia por ali, Tommy começou a achar que poderia ser coisa da cabeça dele, né? Que o cara só estava seguindo ali o caminho que ele tinha que seguir junto com ele. Só que 10 minutos depois, quase chegando no ponto, o motoqueiro voltou e parou bem na frente de Tommy. Naquela hora, Tommy sabia que aquele homem estava realmente interessado em algo dele. E foi nessa hora que ele concluiu: eu vou ser assaltado. Só que o cara não assaltou ele só perguntou pra ele onde ele estava indo. E sem entender nada, o garoto respondeu que estava indo para casa, que estava indo no ponto pegar o ônibus. Foi aí então, galera, que o cara da moto virou pra Tommy e disse o seguinte: cara, você está errado, você não deveria estar aqui. Você deve ter se enganado, pois esse caminho não vai te levar para nenhum ponto. Você deve estar perdido. Tommy ficou confuso, pois aquele era o único caminho que havia ali. E até pensou que aquele cara estava querendo trollar ele, ou que o cara estivesse muito doidão, sei lá. Aquilo poderia ser simplesmente uma brincadeira do motoqueiro para poder assustar o garoto. Porém, galera, mesmo depois de ter falado aquilo, o motoqueiro não saía de perto de Tommy. Como se ele realmente quisesse fazer alguma coisa ruim com Tommy. Então Tommy, observando aquele motoqueiro não desistir dele, decidiu dar meia volta e voltar para a fazenda, para chamar algum amigo ou alguém para poder ir andando com ele até o ponto. O problema, galera, é que já estava escurecendo, e aquela era a primeira vez de Tommy naquela fazenda. Como ele só tinha andado 10 minutos, bastava ele voltar, né, andando mais 10 minutos, que ele estaria de volta na fazenda. Só que quando ele chegou na fazenda, ele observou que não tinha mais ninguém. Todos os alunos já haviam ido embora, e a fazenda não parecia ser a mesma. Ele então tentou procurar alguém para pedir alguma informação, mas a única coisa que ele conseguiu encontrar mesmo foram alguns gritos e gemidos de animais, como se algum animal ou algum bando estivesse sofrendo. Aquilo começou a deixar o garoto em pânico, pois estava sozinho na fazenda, sem contar que alguma coisa de errado estava acontecendo ali. Ele então decidiu entrar na casa da fazenda para ver se tinha alguém lá dentro, e assim perguntar o caminho certo para voltar para casa. Isso, galera, era mais ou menos 5 horas da tarde, porém o céu já estava totalmente escuro, parecido como se fosse 8 horas da noite. Assim que ele pisou na recepção da fazenda, ele começou a escutar aquele barulhinho de campainha que fica na recepção, no balcão. Logo então ele ficou um pouco aliviado, pois com certeza deveria ter alguém ali que percebeu a entrada dele. Porém, no balcão onde estava essa campainha, não havia ninguém, e a campainha estava tocando sozinha. Foi nessa hora então que Tommy linkou tudo o que havia acontecido, o motoqueiro, aquilo que o motoqueiro tinha dito pra ele, a fazenda estar totalmente abandonada, barulhos de animais, tudo isso se linkou na cabeça dele e Tommy tinha certeza de que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. Foi então nesse momento que Tommy decidiu sair correndo desse lugar para ir em direção à estrada de volta. Só que a porta do lugar onde ele entrou fechou sozinha, e ele ficou preso lá dentro. Foi aí então que Tommy começou a gritar desesperado: socorro, me ajude! Ele conta também que a campainha começou a tocar de novo, e com isso então ele foi se afastando do balcão, com medo de alguma coisa aparecer aí, alguma criatura, sei lá. E foi exatamente isso que aconteceu, galera, pois o balcão, que estava completamente vazio, do nada, debaixo do balcão, subiu o que pareciam ser 2 olhos vermelhos. Não dava pra ver direito, pois estava muito escuro. E o garoto diz que ele só conseguiu ver os olhos
vermelhos e algo que parecia ser uma cabeça gigante. O menino naquela hora ficou pasmo, sem falar nada, desejando apenas que aquilo tudo fosse um pesadelo. Do nada a campainha parou de tocar, os animais também cessaram de gritar, e um silêncio absoluto tomou conta daquele lugar. Até que uma voz macabra e estranha surgiu naquele silêncio, dizendo a seguinte frase: Eu falei pra você que você estava no caminho errado e você ainda decidiu invadir a minha casa. Acho que você quer ficar preso aqui comigo, não é mesmo? Foi aí então que ele concluiu que aqueles olhos vermelhos pertenciam àquele motoqueiro que estava rodeando ele e havia parado ele anteriormente. O motoqueiro então começou a se aproximar do garoto e a sala começou a ficar vermelha. Os animais voltaram a gritar e não tinha mais o que fazer, pois aquela casa estava totalmente lacrada, não tinha como fugir dali. O garoto estava em pânico e um homem soltou mais uma frase: Eu estou preso nessa fazenda há anos e agora você ficará preso aqui comigo. Você tá escutando esses gritos de animais? Pois é isso que os humanos fazem com os animais. E eu irei fazer a mesma coisa com você. O garoto nessa hora estava parado no canto da parede, petrificado. E o motoqueiro então, que estava bem próximo dele, do nada resolveu dar uma paulada na cabeça dele. Só que na mesma hora então que o motoqueiro deu uma paulada na cabeça de Tommy, Tommy gritou: me ajude, por favor, não deixe isso acontecer comigo. E quando ele reparou, estava no chão, rodeado pelos seus amigos, professores e também alguns animais. Ele então levantou gritando: cuidado galera, tem um motoqueiro muito louco naquela casa, não entrem aí. E aí a galera olhou meio estranho pra ele, sem saber o que ele estava dizendo. E aí que um amigo mais próximo dele, chamado Carlos, tranquilizou ele, dizendo: calma amigo, você deve estar assim por causa da pancada que você tomou na cabeça. Não tem nenhum motoqueiro não, fica tranquilo. O amigo então contou para ele que eles estavam cuidando de uma vaca, quando a vaca deu um coice na cabeça dele, que fez ele apagar instantaneamente. Então ele pensou que teria alucinado depois de tomar aquele golpe. E então ele achou que tudo aquilo era um pesadelo. Acabou então dando a hora e a aula terminou. Ele tinha que voltar para casa. Só que como ele tinha passado por tudo aquilo, né, teve aquela experiência ruim, ele não queria voltar sozinho. Então ele pediu uma carona para um amigo até o ponto, para que ele não passasse novamente naquela estrada sozinho. Ele e o seu amigo no carro começaram a zombar de tudo aquilo, dizendo: nossa, que louco, depois da pancada que eu sofri, eu tive um sonho muito louco, parecia que eu estava em outro lugar, um lugar sombrio, que tinha um cara me perseguindo. E juntos os dois deram várias risadas. E quando eles estavam ainda naquela estrada, bem próximos do ponto, o garoto viu algo que deixou ele muito assustado novamente. Ele reparou um movimento estranho no milharal e, ao olhar atentamente, viu um homem com um capacete saindo de lá. Um cara de capacete com sua moto saindo do milharal. E segundo ele, não era um homem qualquer, era aquele homem que havia perseguido ele no sonho. Na hora, Tommy rapidamente cutucou seu amigo para que ele pudesse ver também, né, para ele tirar a conclusão que ele não estava maluco. E os dois realmente viram um homem estranho com uma moto e um capacete preto saindo ali no meio do mato. Aquilo então para Tommy só tinha uma explicação: ele tinha ido para um outro local. Tommy, galera, era uma pessoa que não acreditava nessas histórias, coisas sobrenaturais, espíritos, fantasmas. Porém, aquilo foi tão real para ele, e ele também viu, né, um motoqueiro novamente antes de ir embora, que todo aquele sonho, ou melhor, aquele pesadelo, ficou atormentando a cabeça dele. E ele nunca mais esqueceu essa história. Ele também nunca quis voltar mais naquela fazenda. E depois então de pesquisar na internet e ver alguns relatos sobre Sete Além, Tommy concluiu que naquele dia ele havia tido uma experiência em Sete Além. Tommy então, galera, nunca mais voltou para aquela fazenda. Porém, ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Pois ele começou a reparar que estava sendo seguido. Sempre que estava na rua, havia um motoqueiro sempre olhando para ele. Ele não sabia se aquilo era coisa da cabeça dele, né? Começou a reparar vários motoqueiros e tirou a conclusão de que era aquele mesmo motoqueiro, ou se realmente aquele motoqueiro estava seguindo ele. E você já foi perseguido por algum motoqueiro estranho? Tommy, depois disso então, galera, ficou bem abalado. Decidiu trocar de curso e inclusive até saiu da faculdade, mudando de cidade. Ele contou que por um tempo ainda continuou vendo o motoqueiro, ou alguma pessoa bem parecida. Mas ele disse também que agora tá tranquilo, começou uma vida nova em uma cidade nova, e que hoje em dia não é mais assombrado. Portal para Sete Além no banheiro. O próximo relato que iremos contar, galera, é bem assustador. E no nosso e-mail, né, de histórias para Sete Além que vocês enviam, a gente recebe várias histórias que são bem parecidas com essa. São histórias diferentes de pessoas que passaram pela mesma coisa. Agora a história que vamos contar é de um garoto de 14 anos, que diz que seu nome é Rafael, e estava indo com sua mãe em Várzea Grande, no Mato Grosso, para visitar a sua avó. A sua avó já era uma senhora bem de idade e não estava com a saúde tão boa. E como era um período de férias, a mãe e o filho decidiram ficar alguns dias com a avó.
eles fizeram uma viagem longa de ônibus. E quando chegaram, a primeira coisa que Rafael quis fazer foi tomar um banho para relaxar. Ele estava então tomando banho normal, quando de repente começou a sentir como se alguém estivesse vigiando ele. E aí, como ele não tinha costume de tomar banho naquele local, ele deu uma olhada na janela, viu se a porta não estava trancada e percebeu que estava tudo normal. Só que de repente ele começou a ouvir uns sussurros muito estranhos, que pareciam estar vindo do ralo do chuveiro, como se fossem algumas pessoas conversando. O menino então foi abaixando próximo do ralo, até que percebeu que realmente o barulho saía do ralo. Então ele achou que poderia ser algum rato, ou até mesmo o barulho da água escorrendo pelos canos. E que no caso ele precisaria dormir, né? Que estaria doidão, né? Como assim? Tô escutando o barulho do ralo? Só que além da sensação dele ser observado e o barulho que estava vindo do ralo, começou também a subir um cheiro de carne podre do ralo, misturado com um cheiro de queimado. E ele começou a ficar perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Então o garoto terminou de tomar banho, saiu do banheiro e disse: "Ô vó, você reparou que o ralo da senhora tá estranho? Tá saindo um barulho estranho? Tá um cheiro estranho do ralo? Já chamou o cara para limpar a fossa?" O garoto perguntou, porém ninguém respondeu. Ele então foi até o quarto da avó e não havia ninguém lá. Ele foi na cozinha, mas também não havia ninguém na cozinha. Só havia uma água fervendo no fogão para fazer o café. O garoto então procurou na casa inteira, porém nem sua mãe e muito menos a sua avó estavam ali. E foi aí então que o garoto achou que elas teriam saído para dar algum passeio e ficou até triste por não ter contado para ele. O garoto então resolveu sentar no sofá e ligar a TV para assistir alguma coisa e esperar elas voltarem. O garoto então ficou algumas horas assistindo TV, escureceu e elas não voltaram. Até que do nada o garoto lembrou que havia uma água fervendo ali no fogão e foi então até a cozinha para poder desligar o fogo ou ver se estava tudo bem. Chegando na cozinha, não havia mais nada no fogão. Não havia água, nem panela e muito menos o fogo. Como se alguém já tivesse preparado, né, usado a água que estava fervendo, desligado e levado embora. Porém só havia Rafael na casa. Tanto sua avó quanto a sua mãe não estavam lá. Aquilo começou a deixar o garoto assustado, pois começou a pensar que poderia ter alguém na casa escondido. Até que do nada ele começou a escutar algumas vozes. As mesmas vozes que ele havia escutado no banheiro enquanto estava tomando banho. Só que ao invés de sair do ralo do banheiro, dessa vez, o som estava vindo da cozinha, mais precisamente do ralo da pia. O garoto então se aproximou do ralo e escutou a seguinte frase: "Você tem 7 horas para me tirar daqui, senão ficará preso junto comigo para sempre, dentro de 7 além." O menino nessa hora arregalou os olhos e começou a ficar com medo da situação, pois estava sozinho, estava escuro, podia ter alguém na casa e estava ouvindo vozes estranhas vindo do ralo. Vozes dizendo que ele precisava fazer alguma coisa, senão ele não iria sair mais daquele local. O garoto mais uma vez rodeou pela casa para ver se havia alguém. Não havia ninguém pela casa. Ele só conseguia escutar os sussurros, que ficavam mais altos a cada vez. E os sussurros, galera, não estavam saindo apenas da cozinha ou do banheiro. Estava saindo de todos os ralos da casa. Na lavanderia, no banheiro do quarto da avó, na cozinha, no ralo do banheiro, na pia do banheiro. Em todos os lugares que o garoto ia, ele escutavam aqueles sussurros malditos. A casa estava assombrando ele, e então ele decidiu sair de lá. Porém, quando ele foi pra fora, ele viu que não tinha ninguém na rua, nenhum carro estava passando. E aí ele se perguntou que horas eram. Já haviam se passado muitas horas, galera, e ao olhar no celular, ele viu que eram 3h33 da manhã. Ele não sabia o que estava acontecendo, se ele estava dormindo, se estava sonhando, se estava sonâmbulo, pois aquilo estava muito confuso na cabeça dele. E ficar naquela casa estava deixando ele louco, sem a mãe e sem a avó, somente com as vozes saindo do ralo. O garoto tinha apenas 14 anos, galera, ele não podia ficar na rua às 3 horas da manhã. É muito perigoso, né? Ainda mais em uma cidade que ele nem conhecia direito. Foi então que ele ouviu a voz da sua avó dentro de casa, chamando ele para tomar banho. Rafael, o que você está fazendo na rua? São 3h33 da manhã. Volte agora para casa e tome logo o seu banho. O garoto mais uma vez não estava entendendo nada. Não havia ninguém na casa até então. E do nada conseguiu ouvir a voz da sua avó. Ele achou que estava louco e ficou com medo, né? Pois estava desobedecendo a sua avó. E ele não poderia estar na rua. Então rapidamente ele voltou para casa. Quando ele entrou na casa, ele não viu ninguém. Mas aí, dessa vez, a voz da sua mãe apareceu, dizendo: menino, vai tomar banho, senão você vai ficar de castigo para sempre. Imagina, mano. Meu Deus do céu, eu tenho que tomar banho, aí a voz fala comigo, aí não tem mais ninguém, aí eu vou pra rua, aí minha mãe briga comigo, aí eu falo: ai meu Deus do céu, vou ficar com medo do espírito da minha mãe. Ele já tinha tomado banho, porém como não estava entendendo o que estava acontecendo, ele resolveu seguir a ordem da mãe e ir para o banheiro novamente, para tomar um banho. Ele então tirou a roupa, olhou pro chuveiro, relembrou de tudo que havia passado, colocou o ouvido perto do ralo e não estava ouvindo nada, ele também não sentiu nenhum cheiro. Foi aí então que ele ficou um pouco mais tranquilo e falou: cara, que loucura, deve estar tudo bem, né? Vamos tomar banho. Ao ligar o chuveiro, a água estava muito fria
sendo que ele tinha acabado de tomar banho e a água estava quente. E quando ele olhou para o chuveiro elétrico, ele viu que estava desligado. Alguém havia mexido naquele chuveiro. Ele então desligou a água, mexeu na resistência e quando ele ligou novamente o chuveiro, uma grande explosão aconteceu. Ele ouviu uma risada e acabou desmaiando. Ele acordou alguns minutos depois, com a água do chuveiro caindo em sua cara e sua mãe balançando ele. A mãe havia escutado a explosão do chuveiro, até porque a energia da casa inteira também havia caído, e correu rapidamente para ver se o filho estava tudo bem. A mãe contou para Rafael que havia 7 minutos que ele estava tomando banho no banheiro, quando do nada ouviu aquele estrondo e foi ver como ele estava. Aquele, galera, não era o segundo banho de Rafael, era o primeiro. Porém, segundo o próprio Rafael, aqueles 7 minutos teriam sido 7 longas horas, que ele havia ficado naquela brisa, né, escutando vozes, sentindo cheiro, e também ficou sozinho na casa durante aquele tempo. E que com certeza ele teria sonhado tudo aquilo depois de desmaiar. Depois disso, nada de sobrenatural aconteceu com Rafael. Porém, Rafael nunca mais tomou banho da mesma forma. Ele tem medo, pois ele acha que pode voltar a ouvir aquelas vozes do ralo e repetir aquela experiência assustadora. Então, mesmo a mãe explicando que ele apagou e que tinha se passado apenas 7 minutos, Rafael não acredita nisso. Para ele, algo a mais aconteceu. Algo que levou ele para 7 além. imagina, mano, você tá tomando banho lá de boa, peladão, suave, sem proteção nenhuma. Aí escuta os barulhos. Uns barulhos. Um cheiro. Você é louco. Tá maluco. Aí depois você vai tomar banho, toma um pipoco. Pau! Acorda com a água na cara, mano. Você tá maluco, velho. Alguém de vocês aí já passou por alguma experiência do tipo? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, mais algumas histórias de 7 além. E como vocês sabem, galera, essas histórias são enviadas por vocês aí de casa. Ou seja, enquanto vocês estiverem gostando dos vídeos de 7 além, nós iremos selecionar novas histórias para trazer novos vídeos para vocês. E se você estiver passando por alguma história ou quiser contar uma pra nós, mande para este e-mail. Pode deixar aqui nos comentários do YouTube, beleza? Porque é legal, né? Várias pessoas vão interagir, vão falar se passaram pelas mesmas experiências ou não, mas depois você copia, né, o que você comentou aqui e envia pelo e-mail, pra gente poder entrar lá no e-mail e usar a sua história aqui no próximo vídeo. Mande então a sua história e aguarde também o próximo vídeo de 7 além. Se vocês gostam muito, deixem os seus likes aí e comente se vocês querem que a gente volte com esses vídeos de 7 além. Então deixa aqui a sua história, deixa o seu like também, beleza? Porque se não tiver muito like, a gente vai falar, vocês não gostaram, né? Não querem mais saber 7 além? E aproveita também e se inscreva no canal, né? Porque se você deixou like, quer mais história de 7 além, em breve vai ter mais história de 7 além e você precisa estar inscrito no canal para você não perder o próximo vídeo. Siga a gente também nas redes sociais, estão aqui no nosso Instagram, Danimolo Lucas Marques, Você Sabia Vídeo, Você Sabia Fotos, nosso Facebook aqui também. Siga tudo lá que você vai ficar mais próximo da gente. E aproveite também e mande alguma sugestão, alguma história, alguma coisa lá no Instagram, demorou? Veja outros vídeos do canal, tem vários aqui na tela, veja algum que você ainda não assistiu ou aguarde O vídeo que vai sair amanhã. É isso aí. Ficamos por aqui então, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!